Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos assiste aqui mais uma vez no canal. Hoje chegou o dia da gente falar sobre a aula prática do evangelismo, nossa segunda aula então. Você que não assistiu a primeira aula, precisa assistir a primeira aula para você entender a parte prática do nosso evangelismo, técnicas de abordagem e tudo mais. Você que não se inscreveu no canal, não curte as nossas redes sociais, você pode se inscrever no nosso canal também para nos ajudar, nos dar uma força aí. Temos um Instagram com a página Reformed Brainstorm, temos o nosso blog também que está aí na descrição, Reformed Brainstorm, tá, aqui, reformedbrainstorm.com. Também temos devocionais, temas acadêmicos e devocionais ali para vocês. E o nosso canal do YouTube, então, que eu pretendo gravar algumas aulas para falar com a gente. Já orei a Deus pedindo para nos iluminar, nos dar compreensão de tudo aquilo que vai ser falado. Uma coisa muito importante que eu queria falar com vocês aqui é o seguinte: embora nós tenhamos ferramentas, nós temos técnicas para evangelizar, a gente nunca pode abrir mão da ação de Deus. O mais importante não é as nossas técnicas. O mais importante não é aquilo que eu plenamente sei, mas é o Espírito Santo. Ele é poderoso para transformar uma vida, uma alma se converter a Ele. Então a gente crê nisso daí, que o Espírito Santo ele é o fator principal para que uma pessoa crê no Evangelho. Mas também nós temos a obrigação de pregar o conteúdo correto do Evangelho. Não tem como você pregar o Evangelho correto se você não entende o conteúdo corretamente. Conforme a gente já aprendeu, nós aprendemos o que é o Evangelho, na verdade. Eu quero abrir mais uma vez aqui para vocês. Eu quero pedir também a compreensão de vocês, porque manusear essas ferramentas aqui gera um certo desconforto, um atrapalho às vezes. Mas nós aprendemos na primeira aula que o Evangelho é uma ótima notícia de que Deus, através da morte e ressurreição de Cristo, resolveu o nosso maior problema e destruiu o nosso maior inimigo. Então, conforme eu falei na primeira aula para vocês, o Evangelho ele é composto de uma mensagem dupla. A primeira parte da mensagem é a má notícia. A má notícia, ela expõe o coração do homem, ela considera todos os homens iguais, ela demonstra que não existe superioridade diante de Deus. Todos nós somos pecadores e necessitamos da graça de Deus. Então, conforme a gente aprendeu, todo ser humano ele é mau e o salário do pecado é a morte. Essa é a má notícia, que todos os homens merecem ir para o inferno pelas suas obras. Não existe bondade no ser humano capaz de adquirir o favor de Deus. Nós não podemos praticar obras de justiça, mas tudo aquilo que a gente fizer para Deus só tem valor se for em Cristo Jesus, porque é pelos méritos de Cristo, então, que nós podemos ser salvos, por aquilo que Ele fez, o cumprimento perfeito da lei e a sua morte vicária na cruz. Então, a mensagem do Evangelho ela é composta de duas mensagens. E também na definição do Evangelho, sempre é necessário a gente abordar a morte e ressurreição de Jesus. Porque não adianta também eu chegar e falar para uma pessoa: olha, Jesus morreu por você. Nós sempre temos que falar que Jesus morreu, mas também ressuscitou. Então nós não podemos pregar partes do Evangelho e partes do caráter de Jesus, partes do caráter de Deus, porque Deus ele é amor, mas também ele é justiça. E nós sempre temos que abordar a justiça. E o Espírito Santo ele é então o carro-chefe aí para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, conforme o texto, a frase que nós vimos aqui, pastor Silas Campos, ele definiu muito bem sobre a definição, aí, o que é o conteúdo do Evangelho, né? Essa ótima notícia de que Jesus resolveu o nosso maior problema e destruiu o nosso maior inimigo. E conforme eu falei para vocês na última aula, eu combinei com vocês da gente ler alguns versículos que eu pedi para vocês memorizar. Também está disponibilizado lá no canal o link para vocês baixarem o PDF do material. Tem até um pouco de coisa a mais do que aquilo que eu falei para vocês. Mas eu deixei esses versículos para memorização, porque esses versículos vão nos ajudar no evangelismo.
Existem outros versículos? Existe. Isso aqui é só uma aula básica de evangelismo. Temos aqui alguns versículos que nos ajudam, nos dá estrutura, principalmente num país católico romano e espírita como o nosso, tem alguns versículos que nos ajudam a combater algumas heresias aí que a gente vê no nosso meio. Então, eu não vou abrir todos os versículos aqui, porque é o seguinte, eu quero ganhar tempo para a aula não ficar muito longa, tá? Fica melhor para vocês. Mas confiram, por favor, aquilo que eu vou falar. Então, aquilo que eu consegui memorizar, né? Já faz tempo que eu fiz essas memorizações, eu vou citar, e aquilo que eu não lembro muito bem, eu vou abrir a Bíblia e a gente vai ver junto. Mas o primeiro versículo aí destacado é a grande comissão, que é o chamado para todo o cristão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, ide, pregai e batizai. São 3 imperativos que o Senhor Jesus aqui deixa para nós e devemos... Esse é o grande chamado para nós, fazer discípulos de todas as nações. O segundo texto aí fala que evangelizar não é opção. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 9,16, ele fala assim: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa a sua obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho. Então, o evangelismo ele não é uma opção, é um dever de todo crente. O terceiro texto aí fala que só Jesus salva. Um país católico romano, onde as pessoas creem que outros santos são intercessores ou que Maria pode salvar alguém. Aqui é muito claro porque esse texto fala que porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então só Jesus salva. Também o texto do carcereiro lá em Atos fala que aquele homem ele veio para fora então e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E aqueles homens, que são os apóstolos, falaram o seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E pregaram o evangelho a ele e todos os de sua casa. Então, eles acabaram crendo no evangelho e os apóstolos falaram que o que precisava para ser salvo era crer. Então, ele seria salvo se ele e a família dele crescem. Então, a fé, ela salva. Somente a fé salva. Também nós temos o texto que eu já mencionei para vocês do ladrão na cruz. Embora tenha sido ladrão, foi um delinquente durante sua vida, no final da vida ele entrega a vida a Cristo e o Senhor Jesus fala o seguinte, que ainda hoje estará comigo no paraíso. Então, somente a fé daquele homem o salvou. Também o conteúdo do evangelho aqui, o apóstolo Paulo está lá em 1 Coríntios 15, de 3 a 4, o apóstolo Paulo fala: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, esse texto aqui também é um texto importante na definição, porque o apóstolo Paulo está falando que ele entregou aquilo que ele recebeu, que Cristo morreu, segundo as Escrituras, e ressuscitou também, conforme o texto já predizia a morte e a ressurreição de Jesus. Romanos 3:21, aqui não está numa ordem, uma sequência lógica esses textos. Eu só mencionei os textos para memorização mesmo, mas no evangelismo a gente tem que ter uma certa ordem. E eu vou tentar fazer isso com vocês para vocês terem uma ideia. Então, Romanos 3:23, que aqui está errado, né? Romanos 3:23 diz que todos são pecadores, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Na NVI, se eu não me engano, diz que estão todos destituídos da glória de Deus. E o 6:23 está fácil de memorizar, os dois. 3 capítulos depois, o apóstolo Paulo fala que o salário do pecado é a morte. A gente sempre vai usar esse versículo para evangelizar também. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Dando continuidade, então, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, nós ainda em pecado, ele vem e demonstra a graça, né? Aquilo que eu falei para vocês, o amor imerecido. Isso é graça, é um amor imerecido. E a misericórdia é aquilo que eu mereço, eu não recebo, que também é graça, né?
Então, é isso que o Senhor Jesus faz. Outro texto muito importante, e sempre no evangelismo as pessoas acabam saindo da boca delas, que todas as pessoas são filhos de Deus. E esse texto de João, do 1:11 a 1:12, fala o seguinte, que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, filhos de Deus, somente os que creem em Jesus Cristo. Efésios 2, 8, 9. Pois pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então, não de obras. Ninguém é salvo pelas obras, para que ninguém se glorie. E aqui é um texto também que algumas religiões, eles acreditam que são salvos pelas obras, né? Os espíritas, os católicos, eles acreditam que a salvação é por meio das obras. Eu não estou dizendo que quem tem fé não precisa ser praticante de boas obras, porque Deus nos preparou para ser praticante de boas obras. E o fruto da nossa fé é as boas obras. Então é um caminhar conjunto, a fé e as obras. Mas eu não preciso das obras para ser salvo, somente pela fé. Não de obras para que ninguém se glorie. Então o ser humano, ele se gloria nisso. Eu faço boas obras, eu ajudo os pobres, né? Eu visito viúva, órfão. Epa, peraí. Toma cuidado para você não achar que a salvação é um mérito teu e não exclusivamente os méritos de Cristo na cruz. Tá? João 10:10. Pois o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 14:6 fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele é o único caminho que nos liga novamente a Deus. Se religião é o homem se ligar a Deus novamente, então nós, segundo as Escrituras, nós só temos um meio de nos ligar a Deus novamente, que é através de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele é o único intercessor na terra, está lá em Timóteo, 1 Timóteo 2:5 ou 2 Timóteo 2:5, ele fala que Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Então, tem uma Bíblia espírita também que diz o seguinte, que Jesus é um caminho, uma verdade e uma vida. Ou seja, eles querem afirmar que Jesus não é o único caminho, mas que existem outros caminhos. Isso é uma distorção do texto. Então, não são todos os caminhos que levam a Deus. Todos os caminhos, sim, levam ao dia do juízo, que prestarão contas diante de Deus. Mas o caminho da salvação é só por meio de Jesus Cristo. Outro texto muito importante, que vai fazer parte aqui da nossa abordagem, é o texto de Hebreus 9:27, que diz o seguinte, que o homem está ordenado morrer uma única vez e depois disso vem o juízo. Ou seja, o país católico espírita diz o seguinte, que existe reencarnação. As pessoas morrem e a vida ela é cíclica. Os espíritas, eles creem no karma, né? Que o homem morre e ele nasce cada vez melhor, ele vai pagando, ele vai purificando a sua vida. Só que, pelo que a gente bem vê, o mundo está piorando, né? Então, se as pessoas que morreram e nasceram de novo, se era para o mundo melhorar, essa é uma teoria dada ao fracasso. E esse texto nos diz o seguinte, que o homem está ordenado morrer uma única só vez. Então, o homem vive, nasce, vive, morre e depois disso vem o juízo. Então, a vida ela é linear. Só existe uma vida para todos os homens. E por fim, eu quero abrir com vocês agora, aqui está lá em Gálatas 1:4, que esse versículo eu não memorizei, que eu acrescentei ele agora. Então, Gálatas 1:4 diz o seguinte: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então o Senhor Jesus, ele resolveu o nosso maior problema. Ele se entregou, a sua oferta voluntária, pelos nossos pecados, para nos desarraigar, para nos libertar, para nos remover desse mundo, nos separar, nos santificar, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Então, por aqui então a gente encerra
esses versículos para memorização. Existem muitos outros, conforme a gente já falou, eu já mencionei para vocês. E agora, o que eu quero fazer é ler um texto com vocês. Esse texto, ele se encontra lá em Mateus, capítulo 16. Mateus 19. Mateus 19, a partir do 16. Mateus 19, a partir do 16, está aqui esse texto para vocês lerem comigo. Eu vou mostrar para vocês agora, a partir desses versículos que a gente memorizou já, nós temos, eu quero apresentar para vocês três técnicas de evangelismo, então. A primeira técnica, primeiramente a gente vai ler um texto, ver o que Jesus fez. Jesus, ele expôs o coração do jovem usando a lei. Então eu quero ler esse texto com vocês primeiramente e eu vou discorrer as técnicas a partir disso. O texto diz assim, a partir do versículo 16. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então, aquele jovem, ele vem fazendo uma pergunta para Jesus, o que ele devia fazer para ser salvo. Então, o Senhor Jesus, ele usa uma ferramenta que a lei, conforme a gente já aprendeu, ela não veio para salvar o homem. A lei não foi dada para salvar, a lei foi dada para expor o coração do homem, para avultar o pecado do homem, para que o homem entenda que ele precisa de um Salvador. Pelas nossas obras nós não conseguimos ser salvos, então nós precisamos de um Salvador, é isso que a lei faz. E aquele jovem, ele estava achando que as obras eram pelos méritos dele. Então, nesse texto aqui particularmente, ele conversa com Jesus e o Senhor Jesus começa a expor o coração dele. Então, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Não quero entrar nessa questão aqui, porque essa questão da bondade, que tem outros textos que falam sobre isso, mas eu quero focar justamente na lei, o que Jesus usa aqui. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Não matarás, não adulterarás, não furtarás e não dirás falso testemunho. Então o Senhor Jesus, ele começa expondo o coração daquele jovem, e aquele jovem, ele achava que que ele cumpria os 10 mandamentos. Só que o Senhor Jesus, ele vai demonstrar para ele que ele não cumpre os 10 mandamentos. Então o Senhor Jesus viu a intenção dele e falou: se você quer ser perfeito, aquele homem estava querendo ser perfeito, se aperfeiçoar em suas obras. E Jesus falou, então, Jesus agora vai direto ao calo, Jesus conhece o coração do homem, vai direto no calo daquele homem, direto no ídolo do coração dele, e diz o seguinte: então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e depois vem e segue-me. Então esse texto não é um texto que proíbe a riqueza, não é um texto que fala que nós não podemos ser ricos, mas o Senhor Jesus está expondo o ídolo do coração daquele jovem. Aquele jovem, ele achava que ele era o cumpridor da lei, mas na verdade ele não estava cumprindo o primeiro mandamento, que era amar a Deus sobre todas as coisas. A Bíblia nos ensina que ou nós servimos a Deus ou a Mamum, as riquezas, que a gente não pode servir a dois senhores. Então, depois de tudo isso, aquele homem tinha que vir e me seguir. Esse é o fruto do Espírito Santo, essa obediência. Então, ela gera seguir a Cristo, se tornar discípulo de Cristo. Mas aquele jovem, ele se entristece. Quando Deus toca no ídolo, algumas pessoas se entristecem em vez de renunciar àquele ídolo. Aquele homem foi embora por ser dono de muitas propriedades. O que
que o Senhor Jesus fez? Ele usou a lei para expor o coração desse jovem. Ele usa essa técnica. E essa é a melhor técnica que a gente pode usar para expor o coração de uma pessoa. Eu quero... então, primeiramente, falando a respeito disso, a primeira técnica, se você tem tempo para estudar com uma pessoa, você tá lá, nós vamos passar o dia junto, vamos estudar um texto junto, então você pode dar esse texto para a pessoa e fazer a pessoa interpretar sozinha e ela perguntar. Você pergunta para ela o que a gente precisa para ser salvo. Você dá o texto para ela e ela tem que extrair a resposta. A conclusão daquela pessoa vai ser o seguinte: ela vai ler, vai chutar, vai errar, você vai ajudando ela, mas o texto, Jesus vai falar o seguinte: se queres ser perfeito. Então é necessário uma perfeição, é necessário o homem ser perfeito. Aí aquele homem que está lendo o texto com você, essa pessoa que você está evangelizando, ela vai falar: mas se for assim, quem pode ser salvo? Ninguém pode ser salvo, ninguém é perfeito. E realmente... então nós vamos usar a lei para mostrar para ela que ninguém é perfeito e que a gente precisa então de um Salvador. Nós precisamos de Jesus Cristo para ser salvo. Então aí você vai usando outros versículos que a gente já memorizou para ajudar essa pessoa depois. Já volto a falar sobre isso. Segunda técnica que eu sempre uso: se eu tenho tempo para conversar com uma pessoa, eu vou fazer uma entrevista religiosa com ela. Então eu vou perguntar para ela assim: você quer saber se você é uma pessoa salva ou não? Primeiro você tem que definir se a Bíblia garante a salvação das pessoas ou não. Se você crê que as pessoas perdem a salvação, que nós não temos certeza da nossa salvação, então você tem um grande problema para resolver antes de começar a evangelizar. Mas se você já tem isso bem definido na sua vida a respeito da salvação, e que a salvação não se pode perder, e que a Bíblia garante a salvação daqueles que têm fé, então você tem que abordar essa pessoa e faz uma entrevista religiosa com ela, e faça o seguinte. Então, você vai conversar com essa pessoa e você fala assim para ela: bom, se você morrer hoje, então faz de conta aqui que eu estou com uma pessoa aqui na minha frente. Eu falo assim: ó, se você morrer hoje, e você chegar lá no céu e Deus perguntar para você: olha, ô fulano, me dê um motivo para eu deixar você entrar no céu, qual seria a sua resposta? Então você faz uma pergunta para a pessoa e deixa ela responder. Normalmente as pessoas vão falar assim: eu acho que eu tenho que ir para o céu porque eu sou uma pessoa boa, eu nunca pequei, né? Nunca matei, nunca roubei, nunca pequei assim, pecado sério, né? Aí o que você vai fazer? Vai usar a lei para expor o coração dessa pessoa. Você acha que você é uma pessoa boa? Realmente é uma pessoa boa e você é digna de entrar no céu? Então vamos ver se você é uma pessoa boa. Então você vai fazer uma entrevista com essa pessoa. Aí você vai usar a lei para expor o coração dela. Então, você nunca matou? Não, nunca matei. Mas a Bíblia fala o seguinte: Jesus fala que se você falou mal de uma pessoa, de um irmão seu, você já cometeu assassinato. Nesse sentido, você já quebrou essa lei? Nesse sentido, se a pessoa for sincera, ela vai demonstrar que ela já quebrou esse mandamento. Então, aí você pergunta: então nesse mandamento você se considera culpado ou inocente? A pessoa vai falar: me considero culpado nesse mandamento. Desse jeito, então, aí você usa outra lei. Tá escrito: não darás falso testemunho. Você já mentiu alguma vez? Pessoal, já menti, já. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Então, nesse mandamento, culpado ou inocente? Pessoal, culpado. E você vai perguntando todos os mandamentos. Você vai ver que a pessoa já quebrou todos. Não adulterarás. Você já adulterou alguma vez? Já traiu sua esposa? Ou se você é solteiro, tanto faz. Já adulterou? Não, nunca adulterei. Só que Jesus falou o seguinte: se você olhar para uma pessoa com segundas intenções em seu coração, você já cometeu adultério. Então, nesse sentido, você já cometeu adultério ou não? Nesse sentido, acho que eu já tive segunda intenção por uma pessoa. Então, culpado ou inocente? Culpado. Uma vez eu fui entrevistar uma pessoa, e tem pessoas que eles acham que ainda em alguns mandamentos eles não
não quebraram, né? E eu falei assim, ó, tem um mandamento que fala, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias sobre a face da terra. E eu perguntei para aquele homem, e ele falou, não, nunca desonrei os meus pais. Eu falei, nunca desonrou seus pais? Ele, não, nunca desonrei meus pais. E eu perguntei para ele assim, mas você já apanhou do seu pai e da sua mãe? Ele falou, já. Eu falei, você apanhou porque você fez o que era certo ou o que era errado? Aí aquele homem caiu em si e falou, realmente, então, culpado ou inocente? Culpado. Então, quando a gente expõe o coração do homem assim, aí ele começa a ver, opa, aí a gente começa a falar com ele, é o seguinte, ó, o salário do pecado é a morte. Aqueles que todos pecaram estão destituídos da glória de Deus. Você está indo para o inferno com as suas obras. Diante de Deus, esse é o caminho que você está trilhando, né? Então, primeiro você expõe o coração do homem e você faz ele entrar em crise, né? Ele tem que pensar, poxa, realmente eu não sou uma pessoa tão boa como eu pensava. Aí você depois apresenta a boa notícia. Então, depois que você expõe o coração da pessoa, você apresenta a boa notícia. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Você pode ser salvo agora se você crê em Jesus, que Ele morreu e ressuscitou segundo as Escrituras. Se você depositar sua confiança nele, você vem me seguir, né? Que é amar a Deus de todo o coração e se tornar um discípulo dele, conforme nós vimos no texto do jovem rico. Então você pode ser salvo. Então, gente, o que acontece? Você vai dar a solução para a pessoa, mas você vai apresentar a salvação, ela vai saber do que ela está sendo salva. Ela está sendo salva da condenação eterna. Então, quando a pessoa recebe isso, ela entende do que ela está sendo salva, nós vamos ter cristãos pelo menos mais maduros, eles vão saber mais a respeito da vida deles. Vão ter um pensamento correto de si mesmo. Hoje em dia nós vemos pessoas que vão para a igreja e chega lá, ela desanima, vê um fulano ou ciclano pecando, ou o pastor vê que o pastor é uma pessoa pecadora como todos, ela tem uma expectativa correta, se frustra e sai da igreja. Porque ela não entende que ela é tão pecadora quanto aqueles outros, e que ela é o maior modelo de pecador, e que Jesus perdoa todos assim como perdoa ela. Então, se a pessoa ela tem um pensamento correto de si mesma, ela vai até olhar de uma maneira mais benevolente para o próximo, porque ela entende de onde ela está sendo salva. Ela entende quem ela era. Opa, eu fui um drogado, eu fui um adúltero, eu fui sei lá o que, ladrão. Então, poxa, e o Senhor Jesus vem me estende a mão, Ele pode me salvar. Pô, eu quero viver para Ele. A graça vai constranger esse homem a entregar sua vida a Cristo e para que ele viva para Cristo e também seja um futuro pregador do Evangelho. Então, a segunda técnica, a primeira técnica que eu falei então, é você dar o texto para a pessoa e deixar a pessoa extrair a resposta do que ela precisa para ser salva. Esse texto aí que está mencionado. A segunda técnica, então, é a entrevista religiosa. Você tem tempo para conversar com a pessoa, você vai passar o dia com ela, sei lá o quê, alguém próximo da tua família, você usa a entrevista religiosa. E se você não tem muito tempo para evangelizar, você está no metrô, você está no ônibus, você está na rua, você está no supermercado, você quer evangelizar a pessoa rapidamente e você precisa de um start, saber por onde começar, por onde dar início ao evangelismo. Então é de uma maneira mais explosiva, é chamado de evangelismo explosivo. Você pode usar, eu vou sugerir para você, o texto de Hebreus 9:27, conforme a gente já leu. O texto de Hebreus 9:27, ele fala o seguinte, que foi ordenado ao homem morrer uma única vez, e depois disso vem o juízo. Então faz de conta que eu encontrei uma pessoa agora no ponto de ônibus e eu vou chegar assim para ela. Oi, tudo bem? Como é seu nome e tal? Meu nome é Rafael, prazer e tal. Ô, fulano, na Bíblia diz o seguinte, que ao homem está ordenado morrer uma única vez, depois disso vem o juízo. Se você morresse hoje, para onde você iria? Aí a pessoa vai pensar, você sempre pergunta para a pessoa pensar e ela responder.
a pessoa vai falar, acho que eu iria para o céu. Algumas vão falar que iriam para o inferno, porque não são boas. E aquelas que dizem assim, eu acho que eu sou uma pessoa boa, você vai entrar com a lei. Não se esqueça que os 2 meios de graça que nós temos, não só os 2, mas 2 meios de graça que nós temos hoje em nossas mãos é a lei e o evangelho. A lei e o evangelho são 2 meios de graça, segundo os reformadores, que nos abençoam muito. Então você vai pegar aquele homem e vai falar o seguinte, você acha que é uma pessoa boa mesmo, mas você já adulterou? Aí você aborda tudo aquilo que eu fiz com vocês na entrevista aqui. Aí expõe o coração daquele homem de uma maneira mais prática e rápida ali, para que aquele homem entenda que ele é uma pessoa má e não é tão bom. E se a pessoa falar, eu sou uma pessoa má mesmo, acho que eu não vou para o céu não, eu estou curtindo a balada aí, a vida, e você continua, ajuda ele a entender que ele é pior do que ele imagina. Ele está indo mesmo para o inferno, que Jesus está voltando. E que nós prestaremos contas diante de Deus das nossas obras. Então você vai e apresenta a boa notícia. Apresenta aquilo que Cristo fez por nós. Sendo assim, se você fizer isso com coerência, com responsabilidade, você apresentar esse conteúdo do Evangelho, você vai abençoar essa pessoa. Essa pessoa, então ela vai entender daquilo que ela está sendo salva e ela não vai se esquecer disso tão fácil. Então, gente, eu apresentei para você aqui de uma maneira muito rápida, para não estender muito, 3 técnicas de abordagem de evangelismo, mas sempre usando a lei para expor o coração das pessoas. Olha, é melhor que você não evangelize muitas vezes do que você evangelizar incompletamente a mensagem. Você evangelizar um Cristo distorcido. Você apresentar apenas para a pessoa um Salvador, mas não um Senhor da vida dela, aquele que nós devemos nos tornar escravos. O apóstolo Paulo se apresenta como escravo de Jesus, Tiago se apresenta como escravo de Jesus, e nós somos escravos de Jesus. Quem não é escravo de Jesus é escravo do pecado. E o Senhor Jesus, ele veio e resolveu o nosso maior problema, gente, que é então a escravidão do pecado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse não é um texto do Bolsonaro, não tem nada a ver com política, tem a ver com libertação dos pecados. Cristo nos liberta dos pecados. Destruiu o nosso maior inimigo, que é Satanás, é a morte, nosso maior problema, que é também a condição pecaminosa. Então que você possa... Desculpa pelo barulho, o Mateus está aqui. Então que você possa focar nisso, gente, e pregar com coerência a mensagem do Evangelho. Se inscreva no nosso canal, dá um joinha, compartilha com as pessoas. Procura no Facebook a página Reformed Brainstorm, também está lá o meu perfil, Rafael Soletti. Instagram também tem Rafael Soletti, o perfil Reformed Brainstorm. Tem um blog, Reformed Brainstorm. Vai lá, dá uma força pra gente, comenta aí nos vídeos. Ficou alguma dúvida, gente? Olha, eu falei alguma coisa que você não entendeu, que você discorda teologicamente. Vamos conversar. Se você quiser sugerir, a gente tem uma live falando a respeito do assunto. Vocês podem me perguntar ao vivo também. Aquilo que eu posso ajudar, eu vou ajudar. Aquilo que eu não sei, eu posso estudar e tentar trazer uma resposta para vocês. Mas a nossa intenção é ser responsável na pregação do Evangelho. Quem muito é dado, muito é cobrado, o Senhor Jesus falou. Se Deus te deu a oportunidade de estudar a Bíblia, de estudar a palavra de Deus, Ele vai cobrar daquilo que você tem feito com isso. Conhecimento que Deus tem te dado a respeito do Evangelho, de Jesus Cristo. Então, não abra mão. Seja um pregador do Evangelho, com palavras, com texto. Use a Bíblia para pregar, para expor o coração do homem. Use a lei, use o Evangelho como bálsamo. Não se esqueça nunca, você não deve se preocupar com os resultados. Os resultados do evangelismo pertencem a Deus. Não fique triste se uma pessoa ela rejeita o Evangelho, porque Deus será glorificado tanto na crença de uma pessoa quanto na descrença. Deus será glorificado no dia do juízo, o dia da justiça de Deus. Ele será glorificado, seja por aqueles que desobedeceram, seja por aqueles que rejeitaram ou por aqueles que creram.
Não se esqueça que a mensagem do Evangelho ela é dupla. Ela é cheiro de vida para a vida, cheiro de morte para a morte. A palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre os seus efeitos, cumpre os seus propósitos. Ela, então, para aqueles que creram, serão salvos, e aqueles que não creram, a ira de Deus permanece sobre eles. Deus os abençoe e muito obrigado por assistir esses vídeos. Um abraço.